Oi, doutora. Olá, oi, tudo bom, Fernanda? Só aguardar Tudo um bom? pouquinho. Chegando aí a doutora Sheila Dantas também. Seja bem-vinda. E aí, doutora, me conte. Eu tô Então, super ansiosa, porque, assim, a advocacia 5.0 é um assunto que me interessa bastante, né? Quem me conhece aí nas redes sociais sabe que eu adoro esse tema e eu tento aplicar isso mesmo na prática. Conheci o seu trabalho tem pouco tempo, né? Como eu falei uhum, no privado, então, assim, já me interessei bastante. É como se fosse, por exemplo, nossa, alguém pensa como eu, então me identifiquei muito, sabe, com o seu trabalho. E entendo. é uma honra para mim te receber aqui hoje. Então, assim, em nome da ESA, né, através dos diretores, o diretor-geral, o doutor Rafael Lara, os demais diretores, os coordenadores de subseções, né, e os colaboradores, claro, que sem eles a gente não consegue fazer nada aqui no, né, eles estão ali nos bastidores, então, assim, em nome de toda a nossa equipe, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, é uma honra para a gente ter você aqui no estado de Goiás, mesmo que virtualmente, espero que seja, em breve, seja pessoalmente, para a gente poder conversar mais sobre isso. Mas, enfim, da gente começar com o tema mesmo, o que é a advocacia 5.0, doutora Jaqueline, eu quero que até você se apresentar melhor um pouquinho para o pessoal te Uhum. conhecer mais do seu trabalho. Quem é a doutora Jaqueline de Azevedo? Fernanda, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. Agradeço muito a toda a diretoria da OAB, da ESA da OAB de Goiás, porque, como você falou, mesmo virtual, né, é muito legal estar aqui conversando com vocês. E espero também, em breve, a gente poder fazer um encontro presencial, então, né? Bom, quem sou eu? Primeiro, assim, eu sou uma advogada que eu tenho já que mais de 15 anos de advocacia. Fui beligerante, porque é isso que nos ensinam na universidade, né, por muitos anos. Em 2015, eu tive um momento, eu trabalhava com licitação, com muita competição mesmo, muita concorrência, e eu tive um momento de, enfim, de reconsiderar a minha postura na advocacia, e tirei um tempo e fui estudar inglês a princípio no Canadá. Me deram falar um ano, acabei ficando 3. Descobri lá uma especialização em Alternative Dispute Resolution, né, que são os meios alternativos de resolução de conflito. Fiz essa especialização e eu costumo dizer que, assim, teve um determinado dia que eu parei de me sentir um ET na advocacia, que é já exatamente esse mesmo sentimento que você está falando, que você viu alguém que pensa como você. Justamente. Eu É, entendo perfeitamente o que você está falando, que foi exatamente assim que aconteceu. Eu fui num congresso, logo no primeiro semestre assim, de especialização da própria universidade, um seminário sobre futurismo, e aí tinha uma palestra de alguém explicando sobre a sociedade 5.0 e os reflexos em todas as profissões. Nossa, eu pirei. Bom, então o que eu sinto não é tão, assim, tão fora da casa, né? Existe porque existem pessoas que pensam do mesmo jeito. E aí foi que eu comecei a pesquisar muito mais sobre isso, né? Eu estava num ambiente de resolução consensual de conflito, que era a especialização, e vi o quanto isso tudo casava com essa nova postura que eles trazem da sociedade 5.0. Então, fiquei no Canadá até 2018. Eu sou uma pessoa que já morei de norte a sul do Brasil. Não morei em Goiás ainda. por Ainda. favor, pode vir. Vamos Na trocar verdade, figurinhas. oi? Vamos trocar figurinhas aqui. Pois é, eu já morei no norte do Brasil, no sul, e enfim. E aí, quando eu voltei do Canadá, minha família estava morando, porque a nossa família é toda gaúcha, mas mora em Florianópolis, e aí eu vim para cá. E aí, aqui comecei, na verdade, entrei na OAB daqui, na comissão de mediação, conheci a minha sócia, que você também conheceu aí no congresso, Lericiane. E aí Aham. começamos juntas, conversando, assim, um dia do café, a gente tinha várias coisas em comum, eu sou apaixonada por design de sistema de disputas, e aí falei para ela dessa postura da sociedade 5.0 e que eu não via muitas pessoas falando no Brasil, né? Até existiam algumas pessoas que traziam muito pro lado da tecnologia, só que, assim, tinha um plus, que é a grande chave que a gente vai falar da advocacia 5.0,
que eu não via muita gente falando. E aí a gente, então vamos começar a estudar esse negócio antes da gente estar falando, né? Vamos estudar outros países, porque até então eu tinha como referência Canadá e Japão. E aí a Riciane participa de muitas competições internacionais de mediação. Eu comecei a ir com ela, esse ano fui para de Paris, e a gente foi entrevistando pessoas do mundo inteiro. Né? Nessa competição de Paris, a gente tem falamos com quase 200 advogados de todos os lugares do mundo, e todos traziam muito essa postura nova, falando, muitos já conheciam sobre a advocacia 5.0. E aí, bom, a gente pesquisou, então tá na hora de realmente começar a falar sobre isso. Estávamos escrevendo um livro, só que aí veio a pandemia. E a pandemia acelerou tudo, e aí nessa necessidade que a gente viu de aproveitar o momento, primeiro que a gente já estava no início mais em casa, então a gente transformou o que a gente já tinha escrito num artigo menor, que virou um e-book, né? Que a gente tem um e-book gratuito falando de advocacia 5.0. Pois é, e aí disso foi disseminando. A hora que a gente jogou isso pro mundo, começou muita gente querer saber um pouco mais. Aí fizemos vários movimentos. Você nos conheceu, acho que através do congresso, né? Que a gente fez um congresso gratuito também no mês passado, né? Com várias palestras. Então, não consegui participar de todas, mas eu foi muita, foram 40 palestrantes, foi muita coisa. E o mais legal, assim, que eu gosto de frisar, Fernanda, porque quando a gente conversou com todos aqueles palestrantes, tinha palestrantes que eram extremamente processualistas, tinha o pessoal do digital, tinha muita gente da resolução de conflitos, seja mediação, arbitragem, enfim. Todos eles tiveram esse sentimento de, poxa, alguns já conheciam nessas posturas e outros, bom, isso faz muito sentido. E aí a gente teve uma adesão de muita gente, assim, quase que maiores referências nas áreas, né, do Brasil, que quiseram participar, e pra gente foi muito legal, porque realmente é a hora da gente começar a disseminar esse conteúdo. Então, aqui chegamos. Exatamente. Inclusive, como você disse, é um tema que muita gente já sentia essa necessidade de ter, de aplicar mesmo na vida, não só na vida profissional, como na vida pessoal também, só que ninguém tinha, assim, um norte, né, uma orientação. E, inclusive, foi até um dos motivos que eu te convidei para fazer essa live, até para a gente divulgar mais um pouco esse assunto, porque eu acredito que esse sentimento que nós duas temos não é só nosso, né, é de toda uma classe. Então, eu acredito que mais advogados, depois dessa live, eles vão falar assim, nossa, vão ter o mesmo sentimento que a gente, nossa, não estou sozinho. Né? E como você disse, a pandemia veio para agilizar o processo. Eu só quero deixar um abraço aí para a doutora Valentina Jugman, a doutora Luciana, a doutora Gabriela, que entraram também, fazem parte aí da equipe da OAB e da ESA, e são pessoas assim super queridas. Então, assim, aqui na nossa Escola Superior de Advocacia, Jaqueline, a gente tem uma frase, um lema que é o seguinte: preparando a advocacia para o futuro. Né? Só que a pandemia veio para acelerar esse futuro. Então, ele chegou agora e a gente tem que ter o máximo de informações possíveis sobre a humanização da advocacia, porque é um momento de acolhimento, né? Não é um momento de conflitos, é um momento da gente tentar pacificar essas disputas de uma forma mais humana. Então, para isso, a gente tem que ter o nosso equilíbrio emocional para lidar com o equilíbrio, para lidar com o conflito dos demônios, né, digamos assim, dos nossos clientes. Né? Então, foi por isso, um dos motivos mesmo que eu te convidei para fazer essa live. E, então, já entrando no tema, já, assim, pegando um pouquinho desse gancho que você disse aí sobre a sua história de vida, né, que é muito rica mesmo, o que de fato é a advocacia 5.0? Ela é uma modinha? Porque eu já recebi muitas críticas falando que é uma modinha, que não funciona. Ela começou agora. Qual que é a origem desse termo? Me conta tudo. A questão da sociedade 5.0. Agora eu vou deixar a palavra para você. O show é seu. Não quero nem interromper, porque eu estou aqui para te ouvir, porque realmente é um tema que eu sei que eu quero aprender muito com você e os demais também. Então, tá com você a palavra, pode dar o seu show. Então, tá, mas fica à vontade de me interromper, porque eu falo. Não, se deixar, a gente vai falando aqui. Claro, pode ficar. Bom, então vamos começar do começo, né? Como você estava falando, de que a gente tem esse sentimento quando você entende, quando você tem acesso a essa informação, você fica pensando, meu Deus, isso tudo faz sentido.
né? E assim, a gente tem profissionais muito bons no Brasil que já trabalham nessa postura, mas não tinham esse link. Então isso faz sentido, né? É um movimento quase que global, né? Mundial em todas as áreas. E aí, quando a gente entende a história da sociedade 5.0, isso fica muito claro. Porque como é que isso começa, gente? O Japão, em 2000, acho que 2011 a 2014, eles tiveram todos aqueles tsunamis, né? Não sei se vocês lembram, saiu muita notícia. Aí depois teve um vazamento de Fukushima. Eles acabaram tendo que fazer um esforço muito grande de voltar o crescimento econômico, né? Então, esse conceito de sociedade 5.0 nasce no Japão. O primeiro-ministro japonês, diante daquele cenário todo, né? O Japão demorou, quer dizer, quase não demorou, né? Comparado com o que o resto do mundo, eles se ergueram muito rápido. Mas na visão deles, eles precisavam de alguma coisa para acelerar a retomada do Japão, toda aquela região ali que teve vazamento de Fukushima e dos tsunamis. E ele pensou num projeto, como eles são referência em tecnologia, a princípio ele pensou, vou juntar uma equipe para formar um novo movimento de tecnologia para reconstruir o país. E aí ele contratou, para se achar a cabeça desse projeto, uma cientista, enfim, fantástica, chamada Yoko Harama. E a Yoko montou a equipe e ela começou, vamos analisar a história da humanidade para mim poder entender o que precisa ser feito a partir de agora. E aí eles alguns pesquisadores, né, que já classificaram a história da humanidade dessa forma. E o que eles entendem? Primeiro, a sociedade 1.0 seria aquela sociedade da época da caça, da pesca, né? Então, o homem é muito nômade e vive essencialmente da sobrevivência, buscando o seu alimento. A partir do momento que evolui um pouco, chega na sociedade 2.0, que aí já começa a agricultura. E nesse movimento já começam as primeiras cidades, né, as aglomerações, não precisa ser tão nômade. Num outro marco importante da evolução da sociedade, eles conceitam como sociedade 3.0, que é a sociedade quando começa a fazer uma produção na indústria. Né? Aquela sociedade onde eu começo a ter uma produção em escala, então surge a indústria. Num outro momento, e isso ainda tem muito do que o mundo está vivendo, é a sociedade 4.0, que é a sociedade da informação, a sociedade da conexão da informação, da internet das coisas, do computador, né? A gente tendo acesso à informação de forma fácil. É um pouco do que se vive no mundo hoje. Mas e aí? Então o Japão já era à frente de tecnologia, já vivia isso. O que precisava ser feito dali para frente para que realmente houvesse um novo marco de mudança, para que começasse uma nova mudança? E aí eles analisam que faltava o completar esse caminho todo da 1.0 até agora, que seria um foco no homem. E aí nasce o conceito da sociedade 5.0. O que é, então, essa sociedade? É uma sociedade centrada naquilo que é humano, onde eu não tenho mais medo de ser substituído pela tecnologia, mas eu uso essa tecnologia, de todas essas benesses que a gente construiu até a 4.0, a favor do homem. Então, é falar de bem-estar, em propósito de vida, em utilizar as suas aptidões, a sua vocação para você ter mais satisfação pessoal, utilizar a tecnologia para te dar mais comodidade. E, com isso, entra-se num movimento também de resolver grandes problemas da humanidade, né? As desigualdades, a fome, a miséria, o problema de ecologia. E aí, eu falando isso, você pode estar pensando assim, meu Deus, é muito tópico isso. Gente, mas isso já é um caminho que já começa a acontecer. Se a gente começar a analisar, de alguns anos para trás, em todas as searas, a medicina. Cada vez se fala mais de medicina integrativa, de medicina focada na saúde, no sentido de estar buscando aquilo que você pode fazer por você mesmo, o quanto as suas emoções você pode gerenciar, né? Então, a gente tem uma série de médicos. Se você dá um Google na internet, eu tenho vários que eu sigo, que falam o quanto da alimentação previne doenças, o quanto... Isso já é um movimento que existe na área dele. Que essa é a preocupação da medicina, a saúde. Na engenharia, na arquitetura, já existe um movimento muito grande de construções sustentáveis, né? Porque nesse conceito da sociedade do homem no centro, a gente não delega a responsabilidade para ninguém, a gente não se esquiva. Existe um cerne, que é o grande cerne da advocacia 5.0 também, é a autorresponsabilidade. Então, é construções sustentáveis na arquitetura e na engenharia, é uma medicina em que eu procuro me prevenir, né? Porque eu cuido da minha saúde, eu não só delego, eu não só uso um comprimido quando eu tenho um sintoma.
E o que cabe para a advocacia resolver de todos esses problemas? Então, o que cabe a nós nesse cenário, né, enquanto profissão de advogados, resolver nesse contexto de uma sociedade 5.0? O excesso de judicialização, a vitimização do cliente, muitas vezes, né, delegando para um Estado ou para um terceiro sempre resolver os seus problemas. Então, a gente, como advogado, começa a construir nessa visão de evolução a caminho de uma sociedade 5.0, que ainda não estamos lá, mas estamos nesse caminho, primeiro uma postura nossa de autorresponsabilização, porque se existe um sistema que está sobrecarregado, um sistema judiciário sobrecarregado, não é culpa só do juiz, não é culpa de uma sociedade extremamente a cultura beligerante, nós fizemos parte disso e temos a nossa responsabilidade. Então, como advogados, a gente começa tendo que analisar o que precisa ser feito também da nossa postura, do nosso lugar, para resolver essa questão. E também para ajudar os nossos clientes a que eles tenham mais autorresponsabilidade, para não só delegar para um Estado qualquer questão, e aí a gente vê questões absurdas, às vezes, de pais brigando na justiça para definir o horário de buscar o filho na escola, briga de vizinho que poderia ter sido resolvida de uma outra forma, questões às vezes até muito mais complexas, né, que poderiam ser resolvidas por um bom time multidisciplinar de advogados, ou juntando com outras equipes fora do judiciário. E aí, então, esse é o cerne da sociedade 5.0, Fernanda, é trazer essa responsabilidade para nós. O que nos cabe nesse ambiente de sociedade 5.0 resolver? Excesso de judicialização e necessidade de começar a mudar essa cultura beligerante para que as pessoas entendam que o consenso, elas têm mais liberdade, apesar de ser mais difícil, né? Construir esse consenso. Porque antigamente, inclusive, a ideia do advogado, o advogado era visto aquele, o advogado ele tem que entrar com uma ação judicial, né? Uhum. Tudo se resolvia no judiciário. E hoje não. Hoje a gente tem que, eu pego um pouquinho da abordagem sistêmica nisso aí, porque Bert Hellinger fala muito isso. Ele fala a questão de você trazer o cliente, mostrar para o cliente que ele consegue resolver o problema dele, que você tá ali para ajudar, para orientá-lo da melhor forma, né? Inclusive, até quando eu fui divulgar a nossa live no grupo dos advogados aqui da OAB da Subseção da Cidade de Goiás, foi até engraçado, porque lá eu coloquei advogada 5.0 e designer de soluções de conflitos, né? E aí um advogado, o doutor Haroldo Neto, ele achou muito interessante. Ele falou assim, eu gostei desse nome, designer de conflitos. Então, a gente tem que, acho que é o leque que a gente abre. Por exemplo, você está diante de um conflito, então você tem que ver o leque de opções que você consegue ali aplicar aquele conflito antes de levar ele para o judiciário. O judiciário acho que é a última carta, né, que a gente utiliza. E muitos clientes ainda, eu percebo também, e que muitos clientes, eles têm essa dificuldade. Você às vezes quer resolver uma coisa fora do judiciário, eles não, já quero acessar a justiça porque a minha intenção é brigar com a outra parte. Uhum. É você aplicar essa cultura, né? Acho que começa pelos advogados, entre nós advogados, e depois que a gente aplica para os clientes. Como você disse, no Brasil é uma coisa nova, a sociedade 5.0, apesar dela já existir desde 2016, mas é uma coisa nova aqui, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência para difundir isso. Está começando agora com esse trabalho, o seu trabalho junto com a doutora Riciane aí também. Quero deixar boas-vindas para ela. Que eu não consegui fazer a live com as duas, né? Mas a minha intenção era fazer com as duas. Mas, enfim, tudo no seu tempo. Né? Então, é isso, sim. É essa questão do... Eu vejo que você fala muito também sobre a questão da evolução disruptiva. Você aborda um pouquinho também isso, para quem não conhece, o que é essa evolução, porque como que se dá isso. Tá. Bom, então, é interessante você falar esse negócio do designer, porque realmente é um nome que tem ficado muito... tem pegado, né? As pessoas começaram... Isso é legal porque as pessoas começam a entender, né? É legal que esse advogado falou isso, porque realmente a gente não é peticionador. O advogado tem que começar cada vez mais se livrar dessa postura. Claro que, como eu falei no início, a gente foi ensinado dessa forma, né? Então, chega ali um problema no teu cliente, você já começa a ver o que se quadra na lei, qual é o melhor caso para resolver, qual é a melhor forma de peticionar aquilo, enfim.
Só que quando a gente está falando do designer, e aí começa a entrar a disrupção, é você pegar aquele problema do teu cliente, utilizando, e aí existem técnicas que a gente fala muito na negociação, na mediação, para você fazer de verdade uma escuta no sentido de que ele consiga te falar realmente os interesses dele, não só aquele momento de vingança, porque geralmente quando ele chega para nós, né, advogados, ele já está num grau de conflito escalado que ele quer vingança. Então você tem que ter todo esse novo approach, uma mudança de focar muito mais nele do que no tipo de processo, de procedimento que você vai utilizar, do que na petição que você vai fazer. E muitas vezes você não vai precisar do judiciário, como você mesmo falou. Na verdade, o judiciário é sempre a última porta. E aí, o que eu tenho nesse leque de opções? Eu tenho uma negociação que eu posso tentar fazer, sabendo fazer as técnicas. Uma mediação que eu posso tentar, sabendo explicar para o meu cliente, levá-lo para isso. Eu tenho um design de sistema de disputas. Eu tenho uma série de opções. E aí, esse designer surge porque no momento em que eu tenho várias ferramentas, eu consigo desenhar o que é melhor para o meu cliente e apresentar para ele as soluções. E eu sempre falo, não é necessário que eu trabalhe com todas elas. Por exemplo, eu não trabalho com justiça restaurativa, não me sinto tão confortável, mas às vezes quando precisa a gente tem alguém que trabalha dessa forma. Você faz parcerias, né? A gente fala muito essa frase de que ninguém trabalha sozinho na sociedade 5.0. Você tem que ter essas ferramentas, você tem que conhecer todas elas. Principalmente conhecer o que é uma câmara de arbitragem e mediação, conhecer todas as formas de resolução de conflito, além do judiciário, saber o que é uma mediação, e saber de fato, né? Saber preparar o cliente para ela, saber explicar o que é, para poder vender melhor isso tudo. Então, o designer, ele é alguém que tem, na verdade, uma visão panorâmica do conflito. E aí, por isso, como você falou da questão sistêmica, tem tudo a ver, porque, inclusive, uma das premissas do advogado é que ele tem essa visão sistêmica. A gente não está mais naquele momento linear do judiciário, que infelizmente, pelo próprio design do judiciário não tem como ser diferente, é sempre um ganha e perde, né? Só que, na verdade, existe um mundo de possibilidades entre esses ganha e perde, né? Existem concessões que precisam ser feitas, existem coisas que precisam ser trabalhadas para você ganhar, existem interesses reais que muitas vezes não são as questões legais e o judiciário não tem como analisar todas elas. Mesmo porque, assim, eu gosto muito de chegar numa audiência e saber que o advogado da outra parte, ele também tem essa visão que nós temos, porque até a negociação, ela ocorre com mais qualidade, né? E os nossos, porque tem muita aquela questão assim, o cliente mesmo. O advogado da minha parte, ele não pode ser amigo do advogado da outra parte, porque a gente está aqui para negociar. E quando você encontra o advogado da outra parte, que ele também tem essa visão, você consegue, além de fazer essa negociação de uma forma com mais qualidade, como é que eu vou te explicar? Os clientes saem da audiência também até, vamos supor, se tem aqui mesmo na cidade de Goiás, temos a doutora Andressa Calini, que ela é juíza do TRT aqui. E ela traz muito essa questão, até tem o perfil dela, você é muito mais conciliador, que ela faz até, dependendo do caso, as partes saem, se elas entram na audiência brigadas, elas saem fazendo as pazes, amigas, combinando um almoço de domingo, geralmente quando é parente assim, né? Um almoço de domingo. Então, assim, é uma coisa interessante. É uma coisa... Eu costumo muito usar uma frase do filme Rei Arthur, até repetiu esses dias, que diz assim, por que ter inimigos se podemos ter amigos? Então, acho que a questão é, sabe, ninguém precisa ter aquele clima de briga, porque isso faz mal até pra gente mesmo. Então, a sociedade 5.0, ela traz isso. O cliente, ele tira, como você disse, ele tira a gente tira dele a posição de vítima, né? E traz para ele a possibilidade. Eu estou nisso, eu tenho que resolver isso, não sei como resolver, mas eu preciso resolver, e o meu advogado está ali para me ajudar e para me orientar qual é o melhor caminho. Então, é mais ou menos essa pegada. Tem até uma pergunta aí da Adriana, se não me engano, perguntando isso, como que nós vemos, né, os advogados que eles não conseguem lidar com essa nova forma. Eu, no começo, quando eu comecei a aplicar a advocacia 5.0, na minha atuação, eu tive muita resistência. Então, muita gente falava assim, como você disse, muita gente falava assim, isso é utopia, isso não existe. Isso você está no país das maravilhas, então... E agora não, agora eu vejo que as pessoas elas estão começando a ficar, principalmente com a pandemia, as pessoas estão começando a ficar mais abertas porque
Porque tudo que é novo causa uma certa insegurança mesmo. Então, como a gente já está acostumando com isso, a gente precisa mudar, não tem, é um caminho sem volta. Então, eu vejo que as pessoas já estão começando a se abrir mais, mas ainda tem uma certa resistência. Né? Inclusive, eu vi um post seu esses dias falando sobre que a advocacia 5.0 é modinha, né? Eu recebo modinha, logo que quando acabar a pandemia, isso vai acabar também. Eu acredito que não. Né? Isso é a tendência, ou a gente se adapta ou a gente se adapta. Não tem uma outra forma, não. Não, também acho. Né? Então, assim, na sua visão, nós realmente estamos preparados, estamos no caminho certo para adotar essa postura da advocacia 5.0? Como que é advogar nesse novo mundo? Você que tem bastante experiência aí, né, que inclusive tem experiência de outros países, como que é essa postura? O Brasil está começando a ter frutos disso? Está longe ainda? Como que você enxerga isso? Fernanda, eu já ouvi tanta coisa, tudo que você falou aí, o que foi? Eu também, então por isso que... Oi, voltou? Caiu. Não, aqui tá normal pra você? Voltou, pra mim voltou, não sei se o pessoal voltou. Tá ok. Não sei o que foi isso. Não. Bom, eu já ouvi falar tanta coisa também, que eu devia ir pra Suíça, que aplicar na Suíça é fácil, no Brasil não é. Enfim, esse post foi uma provocação, lógico. Também não acho que é modinha. E acho que, assim, a gente fala muito de evolução, mas é mais do que uma evolução. É um caminho natural. E talvez muito menos tempo do que se imagina. A gente ainda está numa construção inicial, mas eu acho que, assim, as coisas estão tão aceleradas que é difícil você dizer assim, isso é para daqui 10 anos, 5 anos, talvez até menos. Porque já tem muita gente nessa postura. E aí, eu acho muito importante a gente sempre trazer algumas coisas. Eu gosto de trazer do Canadá, primeiro porque eu vivenciei, até por uma questão de direito comparado mesmo, porque hoje em dia as coisas são tão globalizadas, né? O que acontece lá, em qualquer lugar do mundo, reflete na gente, em maior ou menor grau. No Canadá tem uma pesquisa que eu acho que reflete exatamente essa postura do advogado, feita por uma mulher que eu admiro muito, é uma jurista, hoje mais pesquisadora e professora de uma universidade de direito lá, que é a Julie McFarlane. A Julie, ela costuma estudar o comportamento colaborativo. Um livro que é sobre advogado, falando quanto o acordo tem dado direito. Tá, eu tô dando uma interferência. Oi, tá me ouvindo? Não, agora voltou. Tá ok. Tá. Pode continuar. Essa pesquisa da Julie, o que ela fez? Nos Estados Unidos e no Canadá, você pode fazer a self-representation, que é você mesmo ir a juízo sem precisar de um advogado. E ela começou a ficar intrigada do porquê que as pessoas, e isso é um índice crescente nos últimos anos, estavam procurando ir para o judiciário sem um advogado. Então, ela fez uma triagem, entrevistou várias pessoas, e nessa pesquisa a conclusão foi, primeiro, o que as pessoas que iam para o judiciário sem advogado diziam? Que os advogados eram frios, tinham um distanciamento, não incluíam as pessoas como parte da causa. E dois, que aí reflete muito o comportamento que a sociedade está trazendo, que muitas vezes os advogados não queriam fechar o acordo que as partes queriam. Então, muitas vezes, a parte queria um acordo para resolver logo aquilo ali, se livrar, e o advogado, não, você tem que fazer mais. Então, esses dois pontos, é uma pesquisa imensa que ela fez por anos, mas foram coisas que me alertaram muito o quanto a sociedade tem buscado uma nova postura. Temos muita gente ainda que nessa postura de vitimização temos. Talvez aqui, até pela nossa origem latina, a gente ainda tem muito isso. Mas é uma coisa que tem mudado bastante. Né? E assim, é um reflexo. O Japão já implementa, como você falou ali, o Japão já implementa a Sociedade 5.0 desde 2016. Eles já vivem, isso é um plano de gestão que eles criaram. O Canadá já tem muito dessa postura. A resolução de conflito lá, extrajudicial, é muito maior do que a judicial. Né? É uma tendência mundial. E a gente segue mesmo, gente. Hoje não é mais como há 20 anos atrás, que cada país... A tendência é global. Então, isso é uma coisa que, se você começar a entrevistar muita gente aqui, tenho certeza que muito cliente vai dizer isso. Os advogados são frios, e aí a Julie diz assim, você tem que ser um partner do teu cliente. Você tem que estar com ele, você tem que preparar ele para negociar junto com você. Mas ele tem que estar junto. Não é ele ser omisso, sem voz, e não é você tomar sua frente junto sem ele. Né? As pessoas querem... Ninguém mais gasta dinheiro hoje em dia, nessa sociedade que a gente vive, e larga pagando um advogado sem saber o que o advogado está fazendo. Né? Até a questão de...
Inclusive, eu fiz uma live com o Dr. Rafael Brasil, que também é diretor da ESA Uhum. há algum tempo, e ele falava justamente isso, né? O seu cliente, ele tem que estar ali ciente do que você está fazendo. Nem que seja toda semana, você entrar em contato com o seu cliente, mesmo que o processo não tenha, vamos supor que chegou à via judicial, mesmo que o processo não tenha andamento, você entrar em contato com o seu cliente, olha, não tem andamento essa semana, mas eu estou aqui olhando e cuidando. Você pode ficar tranquilo que o seu problema Exato. é, está em boas mãos, né? Você passa essa confiança. Essa questão do distanciamento, eu falo muito para os alunos dos meus cursos aqui da subseção, a questão de você acolher o cliente. Ele vai chegar lá com um problema, beleza, o Uhum. problema está lá, você tem que analisar o por trás daquele problema. Quem é o cliente, o que, que ele está passando, o que, que aquele problema está trazendo para ele, né? Acolher a pessoa. Depois você pensa na solução do caso e você mostrar para o cliente que ele não é tão frágil assim, que o problema, quando vocês terminarem de resolver aquele problema, que a partir daquilo o cliente ele vai conseguir ir adiante sem, sem levar o trauma daquilo, aquilo vai conseguir ser resolvido. Porque também uma questão muito que a abordagem sistêmica fala, até questão nossa mesmo, pessoal, não profissional, mas pessoal, que muitas das nossas ações, muitas das coisas que se repetem na nossa vida, é decorrente de traumas da infância. Então, tudo está ligado à nossa família, aos nossos pais. Então, se a gente tem algum trauma da infância, a gente tem que acolher, não é fugir dele, é acolher aquele trauma, entender, resolver para ir adiante. Eu assisti uma missa do padre Fábio de Mello, no domingo, que ele fazia, né, as lives, as missas dele, agora Aham. acabou. Mas ele falava assim, teve uma que ele falou assim, é preciso que nós acolhamos primeiro os nossos demônios para a gente aprender a lidar com os demônios dos outros. E eu apliquei isso muito na advocacia. E realmente é isso, a gente tem que entender, a gente tem que se autoconhecer, porque a gente se autoconhecendo, a gente vai conseguir lidar melhor, ter mais equilíbrio emocional, para lidar Exatamente. melhor com o problema dos outros, né? Dos outros, dos clientes, até de algum colega mesmo que precisa de suporte, como você disse. Na advocacia 5.0, nenhum advogado trabalha sozinho, né? Eu faço Uhum. muita parceria também. Não costumo fazer sociedade, mas eu faço muita parceria. Eu acho que Parceria, isso é, exato. né? Porque a gente enriquece muito. É como a Adriana está falando aí, quase um psicológico jurídico, um técnico humanizado consciente. Claro que a gente tem a parte técnica, que a gente não pode deixar ela de lado, mas a gente tem que equilibrar ela com o nosso lado humano. E a questão do equilíbrio emocional que eu falo também, por exemplo, hoje o seu cliente chega aí no seu escritório, você não está num dia bom, tá, mas o cliente não tem Uhum. culpa, né? Tem que se policiar ainda mais para não descontar aquela frustração que você está sentindo, porque não vamos ser hipócritas, ninguém acorda num dia bom todos os dias, né? Ninguém é perfeito. E o bom da advocacia 5.0 é isso. A gente não precisa ser perfeito. A gente precisa querer buscar o melhor, né? Então, essa questão... Ai, o tema é muito extenso, a gente pode falar horas e horas e horas aqui, mas, É. enfim, a convidada é Mas você você, eu quero deixar trouxe. você. Não, mas você trouxe uma questão importante que até quero reforçar um pouquinho isso, porque assim, a gente foi criado num sistema de uma cultura muito beligerante. Então, assim, não é culpa das pessoas não saber atuar de outra forma, não é culpa do advogado não saber atuar de outra forma. Contudo, muita gente quer fazer de outra forma, mas não sabe como, né? E assim, a gente tem uma vivência já, eu e a Rice, de fazer muita mentoria, então, de dar muito curso. Então, a gente dava um curso de mediação, de negociação, de design de sistema, e a pessoa aprendia a técnica, sabe? Mas na hora da gente, às vezes a gente acompanhava quando a mentoria, de repente a pessoa começa a fazer uma mediação, você via que aquela postura não estava colaborativa. Porque são anos, eu mesma muitas vezes tenho que me vigiar, né? E prestar atenção, poxa, vamos ser um pouquinho mais colaborativo nisso, é uma vigília constante. E tanto Né? que a gente acabou criando um curso falando de mindset, porque assim, ó, o que acontece? A advocacia 5.0, ela é focada essencialmente no homem, no humano, como toda a sociedade 5.0. Então, mais do que nunca agora, as habilidades humanas, as soft skills, elas são essenciais, porque elas são essenciais para que você conheça as suas, para que você possa, então, se autoconhecendo, também ajudar o outro. Né? E a gente fez até um curso sobre isso, porque assim, não é uma coisa simples se você não tem esse costume, se você não é uma pessoa que busca esse autoconhecimento, essa autorreflexão. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas então como é que eu faço para mudar o mindset do outro? Você não vai mudar o mindset de ninguém.
você vai mudar o seu. Só que o seu comportamento, mudando o approach, né? E isso serve quando você está trabalhando com um advogado do outro lado que não é colaborativo. E assim, eu sempre falo, foca em você e o que você pode oferecer melhor para o teu cliente. O teu foco é ali, o teu cliente. E claro, tenha você essa postura colaborativa. Mais de uma vez já aconteceu de ver casos de pessoas que têm uma postura não tão colaborativa, mas estão com a outra parte nessa postura e começam a entender os benefícios. Porque a gente não está falando de paz e amor. A gente está falando de benefício. Isso traz mais dinheiro, isso traz mais resultado, isso traz uma melhor reputação para você como advogado, porque você vai ser um resolvedor de problema. Exato! Você não é um resolvedor de processo, você é um resolvedor de problema. Gente, isso agrega muito mais valor. O teu cliente vai te recomendar muito mais vezes, ele vai estar muito mais satisfeito, ele vai fidelizar com você, porque você de fato resolveu um problema para ele. Então, assim, o quanto isso agrega de valor é muito maior do que um processo. Você sai até daquela demanda ali se sentindo uma pessoa melhor, né? Tem uma frase de Madre de Calcutá que ela fala isso, nunca deixa, não é bem assim, eu não vou conseguir falar ela agora ao pé da letra, mas ela quis dizer assim, que você nunca deve deixar ninguém sair perto de você sem se sentir mais forte, mais feliz. E é isso. A nossa intenção como advogado, porque às vezes eu acho que também tem muita resistência, Jaque, com relação a isso, por causa do medo dos advogados de o cliente não precisa de mim. Não, o cliente ele sempre vai precisar. Você tem as ferramentas. Você consegue orientá-lo da melhor forma. Ele tem a vontade de querer resolver aquilo, mas o designer é você. Então, acredito que um pouco do receio, dessa relutância da advocacia, de aplicar a advocacia 5.0 seja isso. Né? Como a Adriana disse aí, satisfação para todos. Então, a gente tem que ter essa pegada humanizada. E, na verdade, eu vejo que a sociedade 5.0, essa forma de pensar, amplia o mercado de trabalho para advogado. Muito mais. É porque, assim, a gente ainda não está nesse momento, né? Como a gente está falando antes. Nós estamos no momento de começar a ter mais pessoas falando sobre isso, a discutir sobre o tema, mas a gente já vai chegar nesse momento, né? De ver que amplia. Gente, o advogado pode fazer muito... E não estou falando de advogado que queira ser mediador, porque não é isso. Mas você, na sua postura de advogado, você pode fazer muito mais. É um advogado que trabalha com prevenção dentro de uma empresa. Né? O próprio design de sistema de disputas, que é uma ferramenta que eu amo, que nada mais é do que esse designer, e aí você vê o problema todo do cliente, vê os casos repetitivos dele, chega lá com a solução que pode ser em algum problema, alguma coisa usar uma mediação, o outro é negociar tal coisa, o outro ir para o judiciário. Isso agrega tanto valor e é um trabalho tão recompensante. O teu cliente vai sempre te procurar. Né? As práticas colaborativas, que você pode fazer um divórcio com uma equipe multidisciplinar e ter ali uma ferramenta que te permite resolver, né? Recolocar a família de volta no seu local, claro, devidamente agora que houve uma separação, mas assim, reestruturar, né? Dar força para aquela família continuar caminhando e os seus membros crescerem e evoluírem separadamente, mas enfim, existe tanta possibilidade em que eu acho que assim, eu costumo dizer, e aí volto para aquilo que você está falando antes da disrupção. Provavelmente existem formas de resolver conflitos que vão surgir da nossa criatividade, do momento que a gente tiver mais interação com outras profissões, né? O próprio DSD surge dessa interação com outras profissões que a gente nem sabe. Só que, assim, infelizmente, o judiciário, ele nos limita a criatividade um pouco. Porque existe um rito, não tem como. Ainda que você possa fazer com mais humanização, com um pouco mais de criatividade, o mundo fora do judiciário não tem limite, né? Então, assim, eu já peguei casos, eu falei já isso em aula algumas vezes, eu e a Riz pegamos um caso de uma empresa que era um DSD e que a gente viu que não precisou de nada, nem sequer de mediação de resolução. Era só uma questão de treinamento do RH. Era um treinamento específico em resolução de conflito, porque o próprio RH fazia confusão. Ele era o fomentador da confusão. Então, assim, aí... Às vezes a gente fala de informação mesmo. Às vezes não era por má fé, era por falta de informação. Falta de conhecimento. Então, assim, aí alguém pode dizer, mas isso não é uma ferramenta jurídica, o que eu vou fazer? Não sei, mas era o que o cara precisava. Claro, naquele momento eu dou curso sobre isso, a Riz também, então a gente fez. Mas e se eu não desse? Eu ia chamar alguém
então dê um curso específico. Olha, o teu problema é esse, faz uma parceria. Você não precisa ficar de fora, você não está dando cliente para ninguém. Você faz uma parceria, chama a pessoa junto com você e oferece o que o teu cliente precisa. Né? Então, assim, existe um mundo de opções nessa... Eu sou muito fã disso, a gente fica aqui devagando. Também. Cara, Não, é um assunto que a gente pode ficar horas e horas e horas e não vai acabar. Pode. Inclusive, quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, na época ainda era bem rígido, né? Muita gente falava assim, nossa, mas a Fernanda ela é tão meiguinha, na época era um doce, né? Tão meiguinha e tal. Ela não vai conseguir defender um cliente. Eu pensava, gente, né? Eu cheguei a cogitar, eu falei, será que realmente a pessoa tá certa? Mas aí, como eu falei no início da live, quando eu encontrei a Sociedade 5.0, eu falei, me encontrei, porque eu não preciso mudar o meu estilo de ser para ser uma pessoa mais rígida, sabe? Eu não sou rígida, não tenho. É igual o cliente está com problema, vem cá, vamos conversar. Qual que é o seu problema? Me conte. Às vezes a gente está. Né, o Rafael Lara esses dias fez uma live com o professor Cristiano Sobral e eles falavam sobre isso. Você não precisa ter aquele escritório, né? Como é que fala? Faraônico. Não, o cliente ali no barzinho, no café, no almoço. Então, de uma forma que ele se sinta mais à vontade para ele se abrir com você. Você não vai se abrir com uma pessoa que é super rígida, super certinha. Tanto que onde eu moro, Jaque, é a cidade, não sei se você conhece, a terra de Corocoralina, é uma cidade muito quente mesmo. Então, não dá para ficar usando terno todo dia. Né? Eu sou, né, minha mãe até briga comigo, você tem que usar mais terno e tal, mas eu não dou conta, porque a cidade é muito quente. Eu prefiro encontrar o meu cliente de uma forma mais relaxada, mais leve, que eu esteja à vontade para deixá-lo à vontade. Claro que eu vou usar ternos nos horas que preciso usar, mas fora disso, não dá para usar, né? Você vai ficar lá no calor, uma sensação... Aqui, hoje, por exemplo, tá uma sensação térmica de 50 graus. Nossa. Você não vai usar, né? Não tem lógica. Não dá. Tá ruim mesmo. Então, é até muito engraçado. Então, assim, a nossa live já tá... Nem empatiza, né, Fernanda? Nem vai empatizar. Se o teu cliente chegar lá morrendo de calor e você todo dentro de um terno... Não... Suada, maquiagem borrando, não dá. Né? Então, a advocacia 5.0 tem que também ter essa pegada assim, mais leve, mais despojada. Tanto que, quando eu assumi o cargo de coordenadora da ESA aqui, muita gente falou assim, a Fernanda não vai dar conta de nem 3 meses, porque o pessoal aqui é proibido, sabe? E eu consegui fazer gente que nunca participou de um curso vindo fazer, consegui até fazer os juízes daqui participarem de cursos. Então, isso para mim é gratificante, porque é como você disse, a gente começa a ter esse jeito mais acolhedor, mais leve, mais aberto, e as pessoas se sentem mais à vontade para se aproximar e para conhecer o trabalho, né? Então, muita gente fala que eu sou fominha na ESA, porque eu adoro trazer os cursos, mas é porque eu gosto de sempre estar aprendendo, e o advogado, ele tem que ter essa ideia de que sempre aprender, tem que se atualizar, igual médico, igual, né, psicólogo, tem que estar sempre aprendendo, porque sempre vai surgir coisas novas, igual, por exemplo, pandemia, coronavírus. Ninguém sabe lidar com isso, ninguém sabia lidar com isso no início, todo mundo estava ali desesperado. E eu cheguei e falei assim, não, nós somos advogados, o advogado tem tudo quanto é parte, nesse momento nós temos que ser a linha de frente também, então a gente tem que procurar o nosso equilíbrio emocional para enfrentar tudo que vinha. Inclusive, eu atuo mais na área trabalhista. E a área trabalhista foi a que teve mais enxurrada de atualizações, mudanças, inseguranças. Então, chegou um momento que eu falei assim, não, vou parar de assistir um pouco os jornais para me ambientalizar, para saber o que eu preciso fazer, para me conhecer nisso, porque querendo ou não, acho que o distanciamento social abalou todo mundo, quem falar que não abalou é mentira, abalou todo mundo de certa forma, todo mundo teve aí alguma mudança significativa. Então, voltando para aquilo que eu falei, a gente precisa se conhecer para conhecer o problema que está ao nosso redor para buscar essas soluções. Bom, como a nossa live já está quase caminhando para o fim, ai, meu Deus, falasse, quais são, então, resumindo toda a nossa conversa aqui, quais são as habilidades principais que o advogado 5.0 ele deve ter, aliás, deve desenvolver, né? Porque a gente não nasce pronto, a gente deve desenvolver para ter mais êxito profissional e para ter resultados mais satisfatórios. Bom, primeiro, a gente elenca algumas premissas, né? Primeiro que, assim, Fernanda, ninguém está descartando a tecnologia. Ao contrário, tá? A gente espera que todo mundo na sociedade 5.0 já domine. Só que, assim, não é um diferencial. A gente já está todo mundo utilizando a tecnologia. Então, isso continua.
né? Assim, que vem muito da quarta revolução industrial, a tecnologia é essencial, o domínio da tecnologia. Essa visão sistêmica, a gente também é uma das fundamentações, né? A visão de você entender que o indivíduo está dentro do sistema, as pessoas que fazem parte daquele conflito, né? As crenças, enfim. Aí é uma visão sistêmica no mais amplo possível que a gente possa ter. A criatividade e a inovação, porque exatamente eu vi até a Adriana colocando ali quais são as ferramentas, porque assim, é exatamente isso que a gente estava falando antes, Adriana, do design de sistema de disputas, por exemplo. É não ter uma necessidade formal estruturada. Então, muitas vezes, a solução não passa exatamente ou por uma mediação ou por uma negociação. Às vezes você tem que fazer um mix, mas aí a importância de conhecer todas as técnicas ou a maior parte das técnicas possíveis para que você possa ajudar o teu cliente, né? Tem uma frase que é muito... Eu não me lembro agora de quem falou, mas é muito, assim, explica bastante esse momento, que é no momento que eu estou com o meu cliente na frente, o que importa é ele, não tudo que eu fiz, o resto é bagagem. Né, o foco no cliente. Então, se eu tenho foco no cliente, a estrutura é o de menos. Aí eu vou, claro, quanto mais de conhecimento eu tiver para poder ajudá-lo, melhor. E não necessariamente reforço, não necessariamente eu saber todos. E aí já entra numa outra premissa da colaboração, de que ninguém trabalha sozinho. Então, assim, é uma questão de colaboração, é um paradigma a ser quebrado, porque a gente sabe que muito advogado às vezes tem receio de perder o cliente para o colega, né? A gente, repito aqui, e quero até fazer esse parênteses, ninguém está falando uma questão de ser melhor ou pior, porque não está na sociedade 5.0. Sempre vai existir aquele advogado que, ao contrário de mim, de você, gosta de usar terno, que gosta de ir para uma audiência, que é meio pitbull, e tudo bem, isso tem um valor, isso tem um momento, para algum cliente ainda faz sentido aquilo, vai sempre ter cliente para ele, vai sempre ter cliente para o judiciário, né? Até porque, sim, a gente está num momento em que o conflito inato do homem, né? E o William Ury, acho que é o William Ury e o Roger Fisher falam uma frase que eu até postei esses dias também, que espera-se que cada dia tenha mais conflito. Não é porque cada dia tem que ter mais conflito no sentido de que é a melhor forma de resolver e é que o mundo seja caótico. Não. Mas é porque os conflitos precisam emergir. Aquele momento em que muitas vezes, pela própria cultura, anos atrás, a gente tinha de não expor os nossos problemas, de não expor o nosso conflito, de amenizar, de jogar para baixo do tapete, isso cada vez mais a tendência é que isso mude, porque assim, eu só consigo resolver aquilo que as pessoas aceitam que tem problema. Então, que realmente vamos colocar para o ventilador, vamos aceitar, né? Quando a gente trabalha numa equipe, muitas vezes, eu fui gerente jurídico por muitos anos, e assim, quando você lidera um time, às vezes você percebe as pessoas que têm dificuldade de trabalhar uma com a outra, que tem alguma ruga, que tem alguma, sabe, alguma controvérsia, mas para a etiqueta, para não ficar mal no trabalho, fazem de conta que não acontece nada. E aí, às vezes, você tem que colocá-las trabalhando juntas para que aquilo exploda e que possa ser resolvido. Então, é nesse sentido que eu gosto sempre de alertar. O conflito ele precisa ser expresso, ele precisa ser falado, só assim que se resolve. E sempre vai ter aqueles que vão precisar do judiciário, tem aqueles que a gente vai conseguir, usando as nossas técnicas, ajudar para que eles tenham mais autorresponsabilidade. E tudo bem, tá tudo certo, né? E o mais importante é fazer parceria. Se de repente eu sou uma advogada pitbull dessa, mas eu tô vendo que o meu cliente precisa de uma mediação, vamos indicar para a advogada que faz mediação. Vamos trabalhar, vamos indicar para o colega que faz tal coisa, sabe? Faz uma parceria, não estou nem dizendo de dar, mas assim, faz uma parceria, você ganha um percentual. É muito importante essa mudança de mindset da colaboração, no sentido de que tanto eu como advogada busco entender os interesses da outra parte, e aí isso é chegar numa mediação, numa negociação preparado para ouvir e perguntar a outra parte, né? Então, assim, colaboração no sentido mais amplo possível. E é isso, como... assim... Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Não, e além disso, eu diria todas essas habilidades humanas, né? Que aí a gente tem a empatia, a inteligência emocional, a negociação, que é uma delas, que são elencadas todas pelo Fórum de Davos anualmente, né? Então, assim, a capacidade de resolver problemas complexos, que tem total relação com a visão sistêmica, todas elas são habilidades que eu preciso conhecer em mim para poder reconhecer e ajudar meu cliente. Então, antes de qualquer mudança de querer ser mais, ter um mindset mais de crescimento, mais colaborativo, passa primeiro, eu como advogada, entender em mim essas minhas potências e minhas fraquezas para poder aí sim ajudar o cliente. Então, é nesse sentido que humaniza. Não tenham medo de perder emprego para a máquina, gente. Usem
a tecnologia e a máquina. Mas assim, agora é a hora da gente focar no que é humano, é a hora da gente focar na gente e em conectar com o nosso cliente. Eu acho que é essencialmente isso. Sem palavras. A doutora Riciane até disse aí, né, que conflito é trabalhar a essência do ser humano, né, que é diferente de confronto. É isso, você resumiu aí, não tem nem o que acrescentar, só elogiar mesmo, Meu né, como Deus. eu falei, eu sou fã do trabalho de vocês duas aí. Inclusive, eu queria que você até falasse um pouquinho sobre o trabalho de vocês, vocês têm um perfil em conjunto, né, até pra Sim. galera, quem quiser seguir aí, conta aí um Tá. pouquinho. Eu vou até pedir para a Rice que está aí, coloca o arroba do Advocacy Academy, Rice. Então, a gente tem uma empresa que faz, na verdade, cursos online, mentorias para jovem advogado, mentorias para advogados que queiram começar a ter essa mudança. E a gente tem vários cursos, tanto presenciais, que estão interrompidos nesse momento, né? A gente ainda está, esse ano, focado 100% no online. E a gente dá cursos, agora a gente tem um de mediação e negociação para acontecer. E temos, assim, focamos muito nessa questão do mindset. A gente tem um do mindset também, que também está sempre rodando. Nesse perfil vocês vão ver bastante coisa. Mas o mais legal, assim, Fernanda, é que a gente tem muita coisa gratuita. A gente tem um congresso que a gente fez gratuito, já passou, mas enfim, com muita informação. A gente faz muita live toda quarta-feira, né, falando de algum desses temas de negociação, mediação, e aí fica a dica para vocês também, se de repente quiserem, eu queria, fale um pouquinho sobre isso, manda pra gente um direct. Eu brinco que a gente ultimamente tem morado dentro do Instagram. Porque quer achar mais rápido, é o canal mais rápido para entrar em contato, é pelos nossos Instagrams, tanto meu, quanto da Rice, quanto da Advocacy Academy. Né? A Advocacy Academy é uma escola, na verdade, para advogados e para interessados em aprender um pouco mais sobre negociação e mediação. E resolução de conflito, enfim, a gente tem várias searas nessa postura. Na verdade, essa Advocacy Academy nasce nessa postura, nessa vontade nossa de disseminar a advocacia 5.0. Então, a gente fala de habilidades humanas, a gente ensina vocês, advogados, a como despertar mais essas habilidades, a como mudar um mindset mais colaborativo, né? Isso virou uma missão de vida, assim. Então, a gente tem falado nisso muito. A gente adora, né? Você vê que a gente começa a falar e não para, tem sempre assunto. E é muito legal, assim. Acho que a gente tem criado uma comunidade 5.0, que a gente se chama, e é muito importante reconhecer isso. Fiquei muito feliz com o teu convite, repito aqui, porque assim, a gente precisa disseminar, e é muito legal esses encontros, né, que isso tudo proporciona. Quer dizer, você já tinha também essa postura, teve o mesmo sentimento que eu naquela hora de, meu Deus do céu, isso tudo faz sentido. A gente identifica, né? Eu quero que mais pessoas, cada vez mais, assim, isso se expanda para que muitas mais pessoas possam entender e viver aquilo que eu sofri anos tentando buscar, que nem sabia que existia, né? Eu também. Eu passei de perrengue também no Canadá, que eu volto e me conto as histórias todas, mas assim, valeu muito por ter encontrado isso tudo, assim. Eu quero poder difundir, disseminar. Então, a gente tem um e-book gratuito. Quem quiser dar uma olhada lá no Advocacy Academy, tem no link da bio também, que aí explica um pouco mais. Compensa, que é muito bom. Ai, obrigada. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Jaque, assim, eu já tinha um tempo que eu queria fazer uma live como essa, só porque eu não encontrava uma pessoa que se identificasse tanto com um assunto como eu, sabe? Eu fiz até algumas lives com alguns advogados, foram ótimas, mas essa eu vou te falar que foi especial, porque você tem uma visão muito mais ampla do que eu, então com certeza eu aprendi muito mais com você hoje, né, que eu tô iniciando ainda nesse mundo, você já tá bastante tempo. A advocacia 5.0 é um tema que acho que vai bombar aí nos próximos dias, meses, anos, então a gente tem que falar mais. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Quando eu fiz o convite, eu falei assim, mas será que ela vai aceitar? Imagina! Eu estou muito feliz. Nossa, estou muito feliz de você ter aceitado. Não só para mim, mas, né, para os advogados que participaram, a doutora Riciane também, que ela não conseguiu participar. Porque live em Instagram é complicado de 3 pessoas participarem, né? Mas eu estou feliz de ter participado aí junto com a gente. E fica o convite para quando passar a pandemia, você e a doutora Riciane estarem aqui para a gente ministrando um curso pessoalmente. Ou aqui, ou em Goiânia, né? Onde no estado de Goiás. E se puder, aqui, né? Já que você for vários cantos aí do país, vemos aqui também para a gente poder conversar. Pois preciso corrigir isso no meu currículo. Né?
Inclusive, você fez até um quiz, né? Ontem eu vi Foi. no seu story agora há pouco, falando se as pessoas te conhecem mesmo. Essa live é até importante para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, inclusive a sua sócia, né? Para te conhecer um É pouquinho bom que mais. ela me conheça, você viu, né, Fernanda? Porque me conhecer, ela não me conhece faz nada, mas tudo bem. A gente tá tendo uma DR ainda. Não, mas deixa a DR para um shopping mais tarde, Eu acho né? que ela tem que me pagar um champanhe hoje, que aí resolve isso. Né? Você Né? Ela sabia? falou, o champanhe, inclusive tá aí, ó, vamos cobrar ao vivo, ela te Olha deve um aí. champanhe. Mas é isso. Vou finalizar aqui antes da live cair. Muito Tá joia. obrigada. Obrigada, eu Mais que uma vez, agradeço. eu tô super feliz em nome da ESA mesmo. Acho que é a segunda live que eu faço pela ESA e é a primeira que dá certo, porque a outra conexão não ajudou. Estava no início da Ai, pandemia. Essa deu certo, então eu tô super feliz por isso. E eu posso dizer que hoje essa live ela foi especial para mim. Com certeza você fez jus aí à frase da nossa querida Maria Teresa de Calcutá, que eu tô me sentindo, acho que também esse é o sentimento dos outros ai, advogados, se sentindo, saindo dessa live, me sentindo mais feliz e mais forte. Então, só nossa. agradecer mesmo. Obrigada, Um fiquei até abraço. emocionada agora. Não, mas é Obrigada, sério, Fernanda. Eu né? Não sei, tô puxando saco nem nada, porque eu sou uma eu pessoa sei, a que gente percebe. quando eu gosto de uma pessoa, eu realmente falo, esse é o meu sentimento. E parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo trabalho que vocês duas fazem. E continuem, apenas continuem, eu vou continuar seguindo lá, vou continuar É isso torcendo aí. por vocês. E é Agora a isso, gente já recrutou você para disseminar isso em Goiás. Então, né? assim, já temos Não, um vamos, braço a mais em Goiás. né? A melhor coisa que tem. É isso mesmo, é a parceria. Então É é isso, isso gente. aí. Muito obrigada por todos que Obrigada, participaram. obrigada. Fiquem com Deus, permaneçam em casa, se cuidem e vamos trabalhar juntos. Tchau, Exatamente. tchau, Tchau, doutora. pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Forte abraço.